É o réu de Alexandre, o inferno astral do Moraes. A Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, atendeu a um pedido feito pela plataforma de vídeos Rumble e pela Trump Media Corporation, empresa ligada ao presidente Donald Trump, e determinou que a citação de Alexandre de Moraes, toma papudo, seja feita por e-mail em ação movida contra ele. As empresas acusam Moraes em processo que tramita nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado de violar as leis norte-americanas ao determinar o bloqueio de perfis em redes sociais. O poder de censura de Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro do STF, e para ser bem claro, esse é o caso isolado do Alexandre de Moraes. Aliás, até onde eu sei, não tem outros casos de nenhum outro ministro supremo que tenha tentado fazer a barbaridade que Alexandre de Moraes tentou fazer aqui. Então, quando ele encaminha ordens de censura, pedindo ou demandando sigilo a uma empresa americana que não tem funcionários no Brasil, que não tem operações no Brasil, para tirar conteúdo, seja qual for o assunto, aquelas pessoas físicas que se encontram dentro do território dos Estados Unidos, sem importar a cidadania delas, sem importar o assunto que elas resolvem escrever ou debater, estão protegidas pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, é muito importante que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Se liga aí. É o réu de Alexandre, o inferno astral do Moraes. A Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, atendeu a um pedido feito pela plataforma de vídeos Rumble e pela Trump Media Corporation, empresa ligada ao presidente Donald Trump, e determinou que a citação de Alexandre de Moraes, toma papudo, seja feita por e-mail em ação movida contra ele. As empresas acusam Moraes em processo que tramita nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado de violar as leis norte-americanas ao determinar o bloqueio de perfis em redes sociais. Moraes é acusado de interferência ilícita nos negócios, coerção para representação legal, tentativa de impor censura inconstitucional e violação de políticas públicas. Martin DeLuca, advogado que representa as empresas, comemorou a decisão em publicação nas redes sociais. Segundo ele, a medida destrava o caso 457 dias depois das empresas processarem o Mussolini da Moca por censura extraterritorial. Aspas para o Martin DeLuca. Moraes impôs ordens secretas de censura do Brasil a plataformas americanas e a discursos protegidos pela Constituição dos Estados Unidos da América. Ele deve responder em um tribunal americano ou enfrentar uma sentença à revelia, ou seja, mesmo que não apresente defesa. Fecho aspas. Aliás, vale lembrar, você estava dizendo aqui que o Moraes não seguiu o rito para citar o Eduardo Bolsonaro e agora está comemorando o e-mail da Justiça da Flórida? Não, Jamilão, porque o Moraes sequer tentou a via da carta rogatória para citar o Eduardo Bolsonaro e já mandou um edital sem poder, à exceção à revelia, contrariamente ao direito brasileiro. Quanto ao caso da Flórida, a Justiça dos Estados Unidos fez todos os trâmites para a citação via carta rogatória do Alexandre de Moraes aqui. Só que chegou no STJ e eles se negaram a cumprir a lei. E é por isso que esta medida excepcional está sendo tomada por lá. Nesse processo, inclusive, o STF articula com o governo Lula uma resposta institucional à decisão da Justiça dos Estados Unidos de notificar Moraes por e-mail. O presidente da corte, o Edson Facinho, e outros magistrados mantêm conversas com integrantes do Ministério da Justiça e, é claro, com o pincher do Planalto, o advogado-geral da União, Jorge Bessias, para avaliar mecanismos jurídicos a fim de preservar a autonomia do Supremo e evitar um revés institucional a Moraes. Que revés institucional? Ele já está na roça. Eu converso agora ao vivo com o advogado Martin DeLuca. Ele é representante da plataforma de vídeos Rumble e também da Trump Media. Doutor Martin, muito obrigado pela presença aqui no SBT News, viu? Boa noite. Boa noite, Leandro. Tudo bem?
Prazer falar com o senhor agora numa nova casa. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse por que o ministro é processado nos Estados Unidos por decisões tomadas aqui no Brasil. Sim, eu estava escutando o comentário aí da repórter e acho vários fatos que simplesmente não são corretos, ok? Estavam falando de soberania. A questão é muito simples. O ministro do Supremo Tribunal Federal pode regir dentro do território brasileiro, ok? Aquelas pessoas físicas que se encontram dentro do território dos Estados Unidos, sem importar a cidadania delas, sem importar o assunto que elas resolvem escrever ou debater, estão protegidas pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Então, o poder de censura de Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro do STF, e para ser bem claro, esse é o caso isolado do Alexandre de Moraes. Aliás, até onde eu sei, não tem outros casos de nenhum outro ministro do Supremo que tenha tentado fazer a barbaridade que Alexandre de Moraes tentou fazer aqui. Então, quando ele encaminha ordens de censura, pedindo ou demandando sigilo a uma empresa americana que não tem funcionários no Brasil, que não tem operações no Brasil, para tirar conteúdo, seja qual for o assunto, a repórter explicou claramente que era falando de política brasileira, que podia impactar a percepção de pessoas no Brasil. Isso não é um estándar sério. Se o usuário se encontra nos Estados Unidos, está protegido pelas leis e a Constituição dos Estados Unidos, assim como qualquer pessoa dentro do território brasileiro está protegido pelas leis e a Constituição do Brasil. Então, o ministro encaminha ordens de sigilo, de censura, sigilosas, por e-mail, totalmente indevido, para Rumble, na Flórida. Okay? Não notifica o governo dos Estados Unidos e não notifica a justiça americana. Simplesmente manda e ordena ou demanda ações da Rumble. Quais são essas ações? Tira o conteúdo, bloqueia a conta, me entregue os dados de cadastro desse usuário e bloqueia a monetização das contas. Então vamos lá. Primeiro tira o conteúdo. Isso é speech, né? Isso é debate protegido pela primeira emenda dos Estados Unidos. Uma empresa americana operando em território americano não pode simplesmente bloquear o conteúdo falado por usuários americanos em território americano. Segundo, me entrega os dados. Isso viola a lei dos Estados Unidos. Tem uma lei chamada Stored Communications Act, que é uma lei federal nos Estados Unidos, que proíbe a uma empresa divulgar os dados privados se não tem uma autorização judicial dos Estados Unidos. Então, você não pode encaminhar por e-mail um mandado do Brasil para pedir que te divulguem os dados de um usuário americano. Terceiro, para a monetização das contas. Ou seja, que é uma monetização da conta? Transferências bancárias entre um usuário e uma empresa dentro do território dos Estados Unidos. Em que mundo jurídico cabe a ideia de porque você não gosta do conteúdo de um usuário do território americano, você estando no Brasil pode bloquear a monetização da conta dentro dos Estados Unidos sem notificar e às costas do governo americano e da justiça americana, né? Então, ele simplesmente foi processado porque isso que eu estou explicando é indefendível. Não tem como defender isso, é totalmente ilegal. Viola a Constituição dos Estados Unidos, viola as leis americanas, viola os tratados entre Estados Unidos e Brasil, porque esse não é o procedimento. Obviamente o ministro sabe qual é o procedimento. E uma última coisa, que se não for um caso isolado, ele pediu para bloquear 2 usuários brasileiros residentes na Flórida, um deles cidadão americano, e num dos casos, uma barbaridade tão absurda que ele pediu bloquear uma conta que tinha postado 9 vídeos, 6 dos quais eram de música e 3 de política brasileira. Ok? Tem que bloquear a conta inteira. Então, a Rumble, obviamente, se recusou a violar a Constituição dos Estados Unidos, se recusou a violar a lei americana, tentou diálogo com o ministro, que se recusou, ele só respondeu escalando, né, como vocês já sabem, a metodologia dele, com maiores e maiores ameaças. Então, a empresa, junto com a outra mídia, foram para a Justiça dos Estados Unidos para pedir assistência pelo, basicamente, assédio que estava sofrendo do Alexandre de Moraes. E foi isso que aconteceu. E o último ponto a ressaltar
é que em maio de 2025, o Ministério da Justiça do Brasil emitiu um comunicado, uma carta ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que estava cobrando explicações, admitindo, o governo brasileiro já admitiu que o que Alexandre de Moraes fez estava totalmente errado, por escrito. Ok? Outra coisa para lembrar ao público é que a AGU, a famosa AGU, mandou comunicados de imprensa lá por março e abril de 2025, falando que ia defender o ministro Alexandre de Moraes, que até anunciaram que tinham gastado um monte de dinheiro em contratar um escritório nos Estados Unidos para defender o ministro. Nunca apareceu nenhum escritório, nunca apareceu nenhuma AGU, nunca apareceu ninguém nos Estados Unidos, vamos em 460 dias, né? Então, é difícil de acreditar na narrativa que está tentando puxar o ministro agora. Bom, o Metrópolis também soltou uma manchete aqui, uma reportagem no seu portal falando também sobre o assunto. E diz a reportagem o seguinte, a manchete: Justiça dos Estados Unidos autoriza citação de Moraes por e-mail em ação da empresa de Trump. A Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, atendeu nesta sexta-feira a um pedido feito pela plataforma de vídeos Rumble e pela Trump Media, que é a empresa do Trump, né? E também pela Technology Group. Bom, essas três empresas especificamente estão aí movendo esse processo aí contra o Alexandre de Moraes e agora o Alexandre de Moraes me parece que não vai ter para onde fugir mais. De fato, a casa caiu para ele porque ele vai ter que responder isso lá em um tribunal dos Estados Unidos, lá na Flórida. Essa decisão foi emitida, né? Foi decretada aí pelo um juiz lá da Flórida, um juiz ou uma juíza, enfim, não sei se é homem ou se é mulher, enfim, mas é um juiz lá da Flórida que decretou aí essa decisão para o senhor Alexandre de Moraes. E aí a coisa lá funciona de fato, né? O Alexandre de Moraes, ele vai ter que decidir o que vai fazer, que aí a coisa apertou para o lado dele agora de fato. Toda essa questão que está rolando com o Alexandre de Moraes não tem nada a ver com a Magnitsky, né? Isso é paralelo à Magnitsky. Magnitsky é uma outra coisa. Tem ligação e não tem, na verdade, né? Mas essa ação aqui na Justiça da Flórida é paralelo à questão da Magnitsky, né? Então o Alexandre de Moraes pode vir a ser condenado lá e não tem nada a ver com a sanção lá da Magnitsky. Essa ação aqui da Flórida especificamente é por conta que o Alexandre de Moraes teve várias ações do Alexandre de Moraes desde quando ele era lá o presidente do TSE nas eleições de 22, que o Moraes teve um período que ele foi presidente, que ele estava emitindo decisões judiciais para as plataformas, né, para as empresas americanas, né, que elas tinham um funcionamento aqui no Brasil, porém, por exemplo, a Rumble, né, a Rumble tinha um funcionamento aqui no Brasil e acabou sendo banido do Brasil por decisão do Alexandre de Moraes, né? Então, teve a empresa também, um imbróglio lá com a empresa do Elon Musk e tudo mais. Então, o Alexandre de Moraes, e sem falar nas plataformas digitais, né? Questão do Facebook, todo mundo viu como que funcionou isso nas eleições. No Instagram, o próprio YouTube, né?
o Alexandre de Moraes emitia decisões, né, por e-mail para essas empresas, forçando essas empresas aí tomarem decisões e censurarem aí perfis específicos. Isso foi amplamente divulgado por alguns jornais, né? E isso também foi divulgado pelo próprio advogado da empresa do Donald Trump, o Martin DeLuca. Ele mesmo já veio aí, já deu várias entrevistas falando sobre este assunto que ocorreu, né? E isso é o que está rolando lá na Justiça da Flórida, né? No tribunal lá da Flórida. E aí eles tomaram essa decisão aí referente a essas ações do Alexandre de Moraes, né? Teve também uma ação contra, porque o Rodrigo Constantino agora, né, apesar dele estar rachado aí com a direita, mas enfim, liberdade é liberdade para todo mundo. O Rodrigo Constantino, na época, agora ele não está mais, né? Ele não está mais com restrição referente às redes sociais. Já está tudo liberado para ele. Liberaram. O Alexandre de Moraes autorizou ele voltar a usar as redes sociais. Mas, na época, o Rodrigo Constantino foi um dos que teve aí as suas redes sociais bloqueadas e tudo mais, né? E foi citado aí por e-mail e tudo mais, tá? O Martin DeLuca já explicou isso, bem explicado em entrevistas também, tá? E o Rodrigo Constantino, por sua vez, ele se tornou um cidadão americano, né? Ele já tem cidadania americana, segundo ele próprio disse em vídeo. Então, essas decisões do Alexandre de Moraes é que tá vindo aí a deixar esse processo contra ele lá na Flórida muito interessante de ser observado, né? Muito interessante de ser observado para quem torce aí para que aconteça alguma coisa com Alexandre de Moraes, porque aqui no Brasil a coisa tá tensa quando se trata das decisões do senhor Alexandre de Moraes, né? Do STF no geral, mais especificamente do Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes também já foi, né? Já teve a sanção Magnitsky estabelecida, né? Ficou um período de mais ou menos 5 a 6 meses, eu acho que foram 5 meses. O Alexandre de Moraes ficou sancionado com a Lei Magnitsky. Depois ocorreu que foi suspensa a Lei Magnitsky por um acordo entre Lula e Trump, envolvendo aí sempre o Joesley Batista nesses acordos aí, porque o Joesley Batista tem uma certa moral, né, lá com o Trump, uma moral, digamos que uma moral financeira, digamos assim, porque o Joesley Batista foi um dos financiadores, né, da campanha do Donald Trump lá nos Estados Unidos. E aí por contrapartida, o Joesley Batista é um dos financiadores não. O Joesley Batista, ele tem empresas, né? Empresas de carne, frigoríficos nos Estados Unidos. Então, daí vem o interesse do Trump e daí vem o interesse dos Estados Unidos em manter essa relação aí com o Joesley Batista, já que o Brasil me parece que é o principal fornecedor de carne bovina para os Estados Unidos. Imagine você que se o Brasil deixar de fornecer carne bovina para os Estados Unidos, a coisa não fica boa para os americanos, não é verdade? O preço da carne vai subir e aí isso vai mexer na economia. Mexendo na economia, o governo
perde credibilidade perante a população. E isso é que o Trump está evitando com certeza com essa relação aí com o tal do Joesley Batista. Mas enfim, foi isso que aconteceu referente a Magnitsky. A Magnitsky, então, depois desse acordo aí com o Lula, o Trump simplesmente suspendeu a Magnitsky, né? Segundo Paulo Figueiredo, a Magnitsky permanece, mas o que foi suspenso foi simplesmente os efeitos da sanção da Magnitsky para o senhor Alexandre de Moraes, dele e também para a sua esposa Viviane Bassi de Moraes. E aí se tem uma expectativa aí de que a lei Magnitsky possa voltar para o senhor Alexandre de Moraes, por conta de que ele não está cumprindo, ou o Lula também não está cumprindo, alguns acordos que foram estabelecidos, que foram estipulados por parte do governo americano. Logo, se esses acordos não foram cumpridos, não tem por que não voltar com a Magnitsky, né? Existe a possibilidade de volta da Magnitsky para o senhor Alexandre de Moraes. Isso é certeza? Não, isso não é certeza, né? Porque é algo que depende do Trump. E aí ninguém sabe o que se passa na cabeça do Trump, né? Nem mesmo as pessoas que estão ali próximo deles, os homens de confiança ali, o Marco Rubio, tal, o vice-presidente, o Devance lá, os caras, né? O Trump é meio que imprevisível nas suas decisões, por isso que ninguém sabe o que de fato que vai acontecer, se vai retornar a Magnitsky, não vai retornar a Magnitsky, mas o fato é que existe essa possibilidade aí. Sendo assim, o Alexandre de Moraes está enroladíssimo aí, que aí não tem nada a ver com a Magnitsky, como eu já falei, na Justiça da Flórida, com esse fato novo que aconteceu, com esse pedido e com essa decretação aí do juiz lá do Tribunal da Flórida para que o Moraes seja submetido à justiça americana, para que Moraes responda sobre as suas ações na justiça americana referente às decisões contra empresas americanas, contra a empresa do Trump, contra a empresa Rumble. E aí, meus amigos, aí a coisa fica tensa realmente, porque lá o negócio anda, lá a coisa acontece, e o que temos já imaginou um magistrado brasileiro sendo julgado e condenado por um magistrado americano? Pois é, isso de fato pode acontecer com o senhor Alexandre de Moraes. Sendo assim, vamos aguardar todo esse processo. Será que de fato o Alexandre de Moraes vai responder? O Alexandre de Moraes, será que de fato ele vai querer dar andamento no seu processo lá na Flórida? E se ele não responder? E se ele não falar absolutamente nada? Se ele não fizer absolutamente nada, o que pode acontecer? Bom, aí os juristas vão falar o que pode acontecer e o que vai acontecer, porque alguma coisa vai acontecer. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário aí e deixa também o seu like. E até breve.